Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9, que diz: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. O Evangelho do Senhor, louvado seja Jesus Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Hoje nós vemos a figura de Herodes, Herodes o Antipas, filho de Herodes o Grande. Esse rei da Galileia foi o responsável pela morte de São João Batista. E aqui o Evangelho fala que havia nele uma espécie de curiosidade para saber quem é Jesus. É claro que a essa altura do campeonato, a fama de Nosso Senhor já se espalhava, os milagres, as palavras de vida eterna, a forma como ele acolhia os pecadores e transformava as vidas, foi se espalhando, mas naturalmente os milagres ganham uma grande fama. E aqui diz o Evangelho que Herodes queria vê-lo. Mas, por um momento, poderíamos ficar felizes de achar, puxa, será que existe um sentimento de conversão no coração de Herodes? Ao que parece, não. Diferente de, por exemplo, Zaqueu, que desejou ver Jesus, mas desejou com um coração disposto a converter-se e acolher a graça de Deus. Ao contrário até de, por exemplo, Nicodemos, que mesmo por receio foi encontrar Nosso Senhor à noite e receava por conta da sua posição entre os judeus, mas ele foi e abriu o coração para acolher a graça de Deus posteriormente. O que não parece ser o caso de Herodes, e nós verificamos isso pela própria vida, pelo testemunho posterior. Herodes parecia ter uma postura escarnecedora, curioso, evidente, curioso para ver os milagres, para ver os sinais, para ver que figura é essa. Teria, sim, João ressuscitado? E ao que parece ele conta, né? João mandei decapitar. Como quem dissesse assim, bom, esse que me criou problemas, eu dei fim a ele. Ou, quem sabe, Elias, ou um dos profetas. E aqui diz o Evangelho que Herodes procurava vê-lo. Um desejo de ver quem é Jesus. Mas era um desejo curioso, um desejo de ver os sinais, de ver os milagres, de ver essa figura de quem tanto se falava. Mas não era o desejo de encontrar o Cristo e nele arrepender-se dos seus pecados e receber a salvação. Era um desejo curioso por uma figura religiosa. Era o desejo de ver os milagres, de ver a folia, o movimento e aquilo tudo. Como muitas vezes, hoje, vemos que pessoas são atraídas por discursos de milagres, de causas extraordinárias e coisas do tipo. Muitas pessoas são, sim, atraídas pelos milagres. E os milagres, sim, aconteciam e acontecem como obra da divina providência para fortalecer a fé nos corações. Mas há uma distinção entre viver em busca dos milagres de Deus e viver aos pés do Deus dos milagres. Herodes tinha uma curiosidade sobre quem é Jesus. Ele queria ver, mas sem crer. E no mundo espiritual, para ver, de fato, é preciso anteriormente crer. No mundo se diz, eu tenho que ver para crer. Mas na realidade espiritual é preciso crer para ver. É preciso ter fé no coração para poder enxergar as grandezas dos mistérios de Deus. Que nós, diferentemente de Herodes, possamos buscar a presença de Deus, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, e que ele se revelou a nós através do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que vivamos em busca do Deus dos milagres, e os milagres de Deus serão consequência na nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.